Quem adivinha o que a gente comemora amanhã? Mas como amanhã é sábado, a gente não tem o que fazer, né? Então, além de todas as nossas atividades, hoje vocês vão fazer o teste de ciências, vocês vão fazer a aulinha de inglês, certo? Mas eu tenho certeza que o teste de ciências vocês fazem assim, testezinho de inglês, né? A atividade de inglês. E ainda hoje, né, a gente tem a revisão do teste oral. Lembra que eu falei que iria passar hoje para vocês? Então, a revisão do teste oral, que já é para semana que vem. E nós temos hoje o dia do folclore, meus amores. Amanhã é 22 de agosto, dia do folclore. Então é muita coisa, né? Mas não tem problema não. Vocês conseguem fazer, eu tenho certeza. Então, lá naquela apostilinha que eu deixei pra vocês, eu tô vestida de quê, gente? Eu tô aqui com um gorrinho vermelho. Então eu sou um Saci Pererê. Hoje nós temos as seguintes atividades. Nós temos, o nosso colorir, que é o do Saci Pererê. Nós temos a atividade do folclore, ó. Podemos definir o folclore como um conjunto de mitos e lendas que pessoas passam de geração para geração. Muitos nascem de pura imaginação das pessoas, principalmente dos moradores das regiões do interior do Brasil. Muitas dessas histórias foram criadas para passar mensagens importantes ou apenas para assustar as pessoas. O folclore pode ser dividido em lendas e mitos. Muitos deles deram origem às festas populares que ocorrem pelos 4 cantos do país. Vamos testar seus conhecimentos do folclore preenchendo a tabela. Um personagem, uma lenda, um ditado popular, uma frase de caminhão, uma parlenda, uma cantiga. Então, isso aqui é para vocês pesquisarem, né? E depois tem uma outra atividade, ó. Tá vendo? Vem a explicação, dia do folclore. O povo tem hábito, costumes, danças, brincadeiras, festas, muitas outras coisas da cultura que passam para pais para filhos. Folclore é o saber do povo, músicas, danças, costumes, provérbios, adivinhações. O Brasil tem um folclore muito rico e belas lendas. Saci Pererê, lobisomem, mula sem cabeça. Vocês vão observar a cena e vai dizer o que está acontecendo na história. Quem participa da cena? Escreva uma pequena história. Então, a partir dessa imagem aqui, vocês vão escrever uma pequena história para mim. Então, eu vou contar para vocês uma história do Saci Pererê. Por que, Sayonara? A gente vai fazer uma atividade através dessa lenda do Saci Pererê, tá? A gente vai fazer uma atividade bem legal. Então, eu vou ler, tá? Quem é o Saci Pererê e a origem de sua lenda? Deixa eu botar aqui para ficar mais fácil. O Saci Pererê é um dos personagens mais conhecidos do folclore brasileiro. Possui até um dia em sua homenagem, 31 de outubro. Vocês sabiam disso? Que dia 31 de outubro é o dia do Saci Pererê? Provavelmente surgiu entre os povos indígenas da região sul do Brasil, ainda durante o período colonial. Possivelmente no final do século XVIII, nessa época, era representado por um menino indígena de cor morena e com um rabo, que vivia aprontando travessuras na floresta. Porém, ao migrar para o norte do país, o mito e o personagem sofreram modificações. Ao receber influências da cultura africana, o Saci Pererê transformou-se num jovem negro com apenas uma perna, pois, de acordo com o mito, havia perdido em uma luta de capoeira. Passou a ser representado usando um gorro vermelho e um cachimbo típico da cultura africana. Até os dias atuais, ele é representado dessa forma. Características e comportamento do Saci Pererê. O comportamento é a marca registrada deste personagem folclórico. Muito divertido e brincalhão, o Saci passa todo o tempo aprontando travessuras nas matas e nas casas.
assusta os viajantes, esconde objetos domésticos, emite ruídos, assusta cavalos e bois no pasto. Apesar das brincadeiras, não pratica atitudes com o objetivo de prejudicar alguém ou fazer mal. Diz a lenda que ele se desloca rapidamente dentro dos redemoinhos de vento, e para capturá-lo é necessário jogar uma peneira ou um rosário bento sobre ele. Após o feito, deve-se tirar o gorro, que se chama carapuça, e prender o saci dentro de uma garrafa. Somente dessa forma ele irá obedecer seu proprietário. Este terá o direito de fazer um pedido ao saci, que deverá realizá-lo. Mas, de acordo com o mito, o saci não é voltado apenas para brincadeiras. Ele é um importante conhecedor das ervas da floresta, da fabricação de chás e medicamentos feitos com plantas. Ele controla e guarda os segredos e todos os conhecimentos. Aqueles que penetram nas florestas em busca dessas ervas devem, de acordo com a lenda, pedir sua autorização. Caso contrário, se transformará mais uma vítima das suas travessuras. Entre as travessuras preferidas do saci, podemos citar: esconder brinquedos de criança, dar nó em crina de cavalos, bagunçar as roupas da cama, derramar sal e açúcar na cozinha, apagar o fogo do fogão, a lenha e assustar as pessoas com um forte e estranho assobio. A crença nestes personagens ainda é muito forte na região interior do Brasil. Em volta das fogueiras, os mais velhos contam suas histórias e suas experiências com os saci mais novos. Através da cultura oral, o mito vai se perpetuando, porém o personagem chegou aos grandes centros urbanos através da literatura, da televisão e das histórias em quadrinhos. O Saci Pererê na literatura. Quem primeiro relatou o personagem de forma brilhante na literatura infantil foi o escritor Monteiro Lobato, nas histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Parece constantemente, ele vive aprontando com os personagens do sítio. A lenda se espalhou por todo o Brasil quando as histórias de Monteiro Lobato ganharam a tela de televisão, transformando-se em seriado. Transmitido no começo da década de 50, o Saci também aparece em vários momentos das histórias em quadrinhos e do personagem do Chico Bento e do Maurício Souza. Dia do Saci. Com o objetivo de diminuir a importância da comemoração do Halloween no Brasil, foi criado em caráter nacional em 2005 o Dia do Saci, dia 31 de outubro, uma forma de valorizar mais o folclore nacional, diminuindo a influência da cultura norte-americana no nosso país. Curiosidade: em algumas versões da lenda, o Saci Pererê aparece com as mãos furadas. De acordo com a lenda, à noite todos os sacis do mundo se encontram para planejar as travessuras que irão fazer. O Saci Pererê é o mascote do time de futebol do Esporte Clube Nacional do Porto Alegre. Essa é a nossa história do Saci Pererê. E aí, a gente vai fazer uma atividade referente a essa historinha, tá? Quero que vocês façam. Eu vou mostrar para vocês o que eu quero que vocês façam, tá? Então, vocês vão pegar uma folha de ofício, tá? Quem não tiver folha de ofício, não tem problema. Pode pegar uma folha de caderno. Eu fiz com dois tipos aqui. Eu fiz com um recurso que provavelmente vocês vão ter em casa, folha de caderno, folha de ofício. Vocês vão fazer o quê? Vão cortar um triângulo, ó. Vamos cortar um triângulo, tá vendo? Esse aqui vamos pintar de vermelho, pode pintar de canetinha, de lápis de cor, vocês que sabem. Vamos fazer um círculo, pintar de preto, fazer o rostinho do jeito que vocês quiserem. Isso aqui vai ser o nosso saci, ó. O nosso saci, tá vendo? Aí, vocês vão pegar o saci, o rostinho dele, vão colocar no meio. Aí cola bonitinho. Tá vendo essas bolinhas que eu fiz aqui? Tá vendo? Isso daí, vocês podem fazer grande. Por quê? Dentro dessas bolinhas aqui, vocês vão botar características, qualidades que vocês encontraram naquela lenda que eu passei para vocês, que eu li para vocês, mas que eu também vou disponibilizar para vocês olharem na internet, tá? Mas quem tiver, ai tia, eu tenho papel vermelho em casa, eu tenho um monte de coisa em casa que eu quero fazer um saci melhorzinho.
também pode fazer. Aí vocês podem pegar. Aí fica a critério de cada um. Ó. Tá vendo? E a mesma coisa. Gente, é super simples, super fácil. Eu vou colocar para vocês verem como que é que eu fiz, né? Eu vou mandar aqui uma imagem aqui, que aí vocês vão ver como que é feito o trabalho. Quem quiser fazer o cachimbo dele pode fazer, não tem problema algum. Então essas são as nossas atividades de hoje. Vocês vão fazer o teste de ciências, vão ter a aula de inglês, tá? Vão ter aula de inglês, eu vou passar revisão oral, as 3 atividades do folclore e por último essa aqui. Sayonara, para me entregar tudo hoje? Não, pode me entregar até segunda-feira. Tudo pronto, tá? Então, não se esqueçam disso, tá bom? Beijo grande, bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus.